Boa tarde. Boa tarde. Olá, meu nome é Juliana Raiello e junto com minhas colegas Maria Fernanda, Sara e Bruna, vamos apresentar um seminário sobre dois biomas brasileiros, o Pampa e a Caatinga. Eu e a Maria Fernanda falaremos sobre o Pampa, enquanto a Sara e a Bruna abordarão a Caatinga. Vamos começar. O Pampa é um bioma localizado no sul do Brasil, cobrindo principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Esse bioma é conhecido por suas vastas planícies e uma vegetação predominante de gramíneas, com poucas árvores e arbustos. O clima no Pampa é temperado, com verões quentes e invernos frios, e uma precipitação moderada ao longo do ano. Agora, características gerais do Pampa. A vegetação do Pampa é diversa, com muitas espécies de gramíneas, flores como margaridas e algumas árvores de pequeno porte. Os solos são geralmente férteis, tornando a região ideal para a agropecuária, que é uma atividade econômica crucial no Pampa. No entanto, essa atividade também traz desafios como a degradação do solo e a perda de biodiversidade. A importância ecológica do Pampa. Ecologicamente, o Pampa é um habitat importante para diversas espécies de animais, incluindo aves, mamíferos e insetos. Alguns exemplos são o veado campeiro, o tucutuco, o pica-pau do campo. Muitas dessas espécies são endêmicas da região, o que significa que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A importância econômica do Pampa. Economicamente, o Pampa é vital para a criação de gado e o cultivo de grãos como arroz e soja. A pecuária extensiva é uma prática comum na região, aproveitando os vastos campos para a criação de gado. Essa atividade econômica é fundamental para a subsistência de muitas comunidades locais, mas também representa um desafio para a conservação do bioma. Agora que temos uma visão geral sobre o Pampa, vou passar para a minha colega Maria Fernanda, que falará sobre os desafios enfrentados por esse bioma e as iniciativas de conservação. Olá, meu nome é Maria Fernanda e como a Juliana mencionou, agora vamos explorar os desafios enfrentados pelo bioma Pampa e as estratégias de conservação que estão sendo implementadas. Desafios ambientais do Pampa. O Pampa enfrenta vários desafios ambientais, principalmente devido à atividade humana. A expansão agrícola e pecuária tem levado ao desmatamento e à degradação dos solos, prejudicando a biodiversidade local. O uso intensivo de agrotóxico também afeta a qualidade da água e a do solo. Agora eu vou falar sobre a fragmentação do habitat. Outro desafio é a fragmentação do habitat. A conversão de áreas naturais em terras agrícolas cria ilhas de vegetação nativa isoladas, dificultando a sobrevivência de muitas espécies que dependem de grandes áreas contínuas para se deslocar e se reproduzir. Essa fragmentação aumenta o risco de extinção de espécies e reduz a resiliência do ecossistema. Iniciativas de conservação. Apesar desse desafio, existem diversas iniciativas de conservação em andamento. A criação de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas biológicas, ajuda a preservar grandes porções de vegetação nativa. Projetos de restauração ecológica são essenciais, buscando recuperar áreas degradadas e promover práticas agrícolas sustentáveis. Agora eu vou falar sobre a educação ambiental. A educação ambiental é a sensibilização da comunidade, são fundamentais para a conservação do Pampa. Programas de educação ambiental visam aumentar o conhecimento da população sobre a importância do bioma e as maneiras de proteger. Campanhas de sensibilização ajudam a engajar a sociedade em ações de conservação e promover políticas públicas favoráveis ao meio ambiente. Pesquisas científicas e monitoramento. As pesquisas científicas desempenham um papel crucial na conservação do Pampa.
Estudos sobre a biodiversidade, ecologia e dinâmica do ecossistema fornecem informações valiosas para a tomada de decisões informadas sobre a gestão e a conservação do bioma. O monitoramento contínuo é essencial para avaliar a eficácia das estratégias de conservação e ajustar as ações conforme necessário. Agora eu vou passar para minha colega Juliana para ela falar mais sobre o Pampa. Obrigada, Maria Fernanda. Além das iniciativas de conservação que você mencionou, é importante destacar algumas ações específicas que têm sido realizadas no Pampa. Por exemplo, o projeto de conservação e restauração do Pampa, que visa recuperar áreas degradadas através do plantio de espécies nativas e da promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Esse projeto também envolve a comunidade local, incentivando a adoção de técnicas de manejo que minimizem os impactos ambientais. Outra iniciativa importante é o Programa de Monitoramento da Fauna do Pampa, que realiza estudos contínuos sobre a população de animais na região, com foco especial nas espécies ameaçadas de extinção. Esses estudos são fundamentais para orientar as políticas de conservação e garantir a proteção das espécies nativas. Práticas sustentáveis no Pampa. Além das iniciativas mencionadas, práticas sustentáveis estão sendo adotadas para minimizar os impactos ambientais da agropecuária. Técnicas com foco especial nas espécies ameaçadas de extinção. Esses estudos são fundamentais para orientar as políticas de conservação e garantir a proteção das espécies nativas. Práticas sustentáveis no Pampa. Além das iniciativas mencionadas, práticas sustentáveis estão sendo adotadas para minimizar os impactos ambientais da agropecuária. Técnicas como a rotação de culturas, o plantio direto e o manejo integrado de pragas são essenciais para preservar a saúde do solo e reduzir o uso de agrotóxicos. A agroecologia também tem ganhado destaque, promovendo sistemas agrícolas que imitam os processos naturais, aumentando a biodiversidade e a resiliência do ecossistema. Agora, a importância das reservas particulares. As reservas particulares do patrimônio natural são outra ferramenta importante para a conservação do Pampa. Essas áreas são criadas por proprietários privados que se comprometem a preservar a biodiversidade em suas terras. As RPPNS complementam as áreas protegidas públicas e são essenciais para a conectividade dos habitats e a conservação das espécies. Agora vou falar do papel das comunidades locais. A valorização do conhecimento tradicional das comunidades locais tem se mostrado uma estratégia eficaz na conservação do Pampa. Muitas dessas comunidades possuem um profundo entendimento sobre o manejo sustentável dos recursos naturais e sua participação é essencial para o sucesso das iniciativas de conservação. A integração dessas comunidades nos projetos de conservação não só fortalece as ações, mas também promove a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Para concluir, é importante lembrar que a conservação do Pampa depende da colaboração entre diferentes setores da sociedade, governos, organizações não governamentais, pesquisadores e comunidades locais devem trabalhar juntos para proteger esse bioma único e garantir seu uso sustentável para as futuras gerações. Agora passo novamente para Maria Fernanda, que irá finalizar nossa apresentação. Obrigada, Juliana. Em resumo, o Pampa é um bioma de grande importância ecológica e econômica, mas que enfrenta muitos desafios devido às atividades humanas. As iniciativas de conservação, educação ambiental e pesquisa científica são essenciais para proteger e preservar esse bioma para as gerações futuras. Agora eu vou dar a conclusão. É crucial que todos nós tenhamos consciência da importância
da importância de biomas como o Pampa e adotemos atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente. A preservação desses ecossistemas não é apenas uma questão ambiental, mas também social e econômica. A sustentabilidade deve ser um objetivo comum, integrando conservação ambiental com desenvolvimento econômico e bem-estar social. Esperamos que essa apresentação tenha proporcionado uma compreensão profunda sobre o Pampa e a importância da sua conservação. Agradecemos a atenção de todos e agora vamos passar a palavra para nossos colegas Sara e Bruna, que falarão sobre a Caatinga. Muito obrigada. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a Caatinga, o que é a Caatinga, o que se denomina a Caatinga, a fauna e a flora. Bom, o que é a Caatinga? A Caatinga é um bioma brasileiro que está localizado no Nordeste, né? Mais especificamente no Nordeste. Ele é um bioma único, por isso ele é tão especial, porque ele só existe no Brasil. É um local onde o clima é seco e bem quente, onde pouco se chove. Lá muito pouco se chove. Ao longo do ano, acho que umas 5 chuvas, mais ou menos, né? Se dá. E na Caatinga não existe rio. Os rios de lá são aqueles chamados rios temporários, que são os rios que só são cheios nas épocas chuvosas, né? E ao longo do ano eles secam. Não existe rio, então os moradores de lá, eles têm que arrumar um jeito de conseguir armazenar água de alguma forma, né? E como é a flora da Caatinga? Bom, a flora da Caatinga, existem várias diversidades de plantas, né? E algumas plantas que só existem lá. Por isso é muito especial, é muito importante a preservação desse bioma. As plantas de lá, elas são adaptadas ao clima seco, então elas têm um mecanismo de armazenar água. As plantas de lá, elas são bem características, são de flores pequenas, possuem espinhos, possuem um mecanismo que armazena a água para que ao longo do tempo elas não morram. Lá tem uma diversidade de plantas como o comaru, o ipê-roxo, o cacto também, que é uma planta adaptada a climas secos, né? E por ela ser adaptada a climas secos, ela não gosta de água a todo tempo. Justamente porque ela já existe na Caatinga e ela tem que ser adaptada a esse clima de lá. Como é a flora na Caatinga? Bom, a flora na Caatinga assim como as plantas, a fauna, né? Desculpa, a fauna na Caatinga. Assim como as plantas, a fauna, os animais, eles também são adaptados ao clima seco de lá, né? Eles têm que ser adaptados a esse clima, porque não existe, é praticamente escassez a água, né? Lá também há uma diversidade de animais, de répteis, de aves. E justamente por causa desse clima, as aves encontram uma maneira de a reprodução, né? Lá, então elas vêm com os seus ovinhos e se reproduzem e voam de novo. E porque esse clima seco, eles são bem favoráveis à reprodução, né? Justamente por causa desses climas, as aves gostam muito de reproduzir lá. Elas encontram uma maneira de reprodução naquele local. Existe uma diversidade de animais répteis, como labigol, cobras também. As cobras, elas gostam muito desse lugar, né? Algumas espécies de cobras. A onça pintada também é um local que
agrega muitos tatus, tatu canastras. Existem várias diversidades de tatus, de animais assim que gostam mais desse clima seco. Existem muitas espécies de lobos também, como o lobo-guará, tatus, tatu canastra, tatu peba, né? Várias espécies de animais também que se encontram lá. Então, isso que se dá ser muito importante. A caatinga, ela deve ser patrimônio bioma brasileiro, um patrimônio que deve ser preservado, bem preservado, né? Porque isso que se dá único, ele é único, que só existe aqui no Brasil. Então, não vai haver outro bioma assim em outro lugar. Por isso, ele deve ser bem preservado. Então, deve ser haver preservação desse ambiente, para que ele não saia, né? Não suma. É isso. Olá, meu nome é Bruna e para dar continuidade à nossa apresentação sobre a caatinga, eu vou falar um pouco sobre os desafios ambientais que esse bioma enfrenta. Vou falar um pouco também sobre as estratégias de conservação que estão sendo implantadas. Os desafios ambientais da caatinga são, o desmatamento, a desertificação, a poluição dos recursos hídricos e as mudanças climáticas. A caatinga, ela enfrenta inúmeros desafios ambientais. O desmatamento para a expansão agrícola e pecuária, ele tem reduzido significativamente as áreas de vegetação nativa. A desertificação é outro problema grave, agravado pelo manejo inadequado do solo e pela extração excessiva de recursos naturais. Além disso, a poluição dos recursos hídricos, e a perda de espécies endêmicas são questões muito preocupantes. O outro fator é as mudanças climáticas. A mudança climática global, ela pode intensificar esses problemas, aumentando a frequência e a intensidade das secas na região. Agora vamos ver um pouco sobre as iniciativas de conservação. Para enfrentar esses desafios, várias iniciativas de conservação estão sendo implantadas. A criação de áreas protegidas, como reservas e parques nacionais. Projetos de restauração ecológica, buscando recuperar áreas degradadas e assim promover práticas sustentáveis de uso do solo e dos recursos hídricos. Outra iniciativa é a educação e sensibilização. A educação, elas são essenciais para a conservação da caatinga e é muito importante envolver as populações locais na proteção do bioma. E outra iniciativa também é as pesquisas científicas e monitoramento. Assim como no Pampa, a pesquisa científica ela é vital para a conservação da caatinga. Estudos sobre a ecologia e a dinâmica do bioma, elas fornecem dados importantes para desenvolver estratégias eficazes de conservação. E para concluirmos aqui a nossa apresentação sobre o bioma Pampa e a caatinga, agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa discussão tenha sido informativa e inspiradora. Muito obrigada.